A maldição da Torre Eterna. Você já ouviu falar da Torre Eterna? Uma construção tão colossal que desafiou os próprios céus, surgida não apenas do barro, mas do medo, da ambição e de algo que jamais deveria ter sido despertado. Na antiga cidade de Eridu, muito antes da Babilônia se tornar um império, sacerdotes e reis decidiram erguer a maior estrutura que o mundo já viu. Uma torre de quase 2.500 metros de altura, 3 vezes mais alta que o Burj Khalifa dos nossos tempos. Mas diferente do que contam os livros, o motivo não era apenas orgulho. Era pânico. Décadas antes, um dilúvio colossal havia varrido as civilizações. Os sobreviventes juraram nunca mais serem apanhados desprevenidos. A torre seria o último refúgio da humanidade contra a fúria dos céus. A construção começou com 120.000 trabalhadores. Divididos em turnos incessantes, o canteiro nunca silenciava. 3 refeições por dia, 360.000 pratos servidos ao amanhecer, meio-dia e à noite. A água vinha em jarros do Eufrates, carregada por burros e escravos esqueléticos. E todos os dias, homens morriam. 10, 20, às vezes 100 por dia. As rampas em espiral sem proteção eram mortais. Os mortos eram enterrados nos alicerces. Suas almas, diziam, fortaleceriam a torre. Mas a verdadeira maravilha não estava na altura, e sim no segredo dos tijolos. Argila única da região, misturada com uma substância escura e viscosa que brotava da terra, um petróleo natural. Após serem cozidos a mais de 800 graus Celsius, esses tijolos aguentavam pressões absurdas. Um experimento moderno recriou esse processo e provou: seria possível construir uma torre de até 3 quilômetros de altura. A torre era viva. No primeiro andar, depósitos de mantimentos e poços de água. No segundo, dormitórios para arquitetos e sacerdotes. Do terceiro ao sexto, oficinas e câmaras sagradas. No 7º andar, e mais além, começavam os salões proibidos. E aqui, a história muda. Tabuletas desenterradas em 1924 falam de rituais estranhos. Mulheres, sacerdotisas, dançavam ao redor de fogueiras negras, cobertas de ouro e sangue. Não era apenas dança, era invocação. Nas noites sem lua, elas misturavam sangue menstrual, mercúrio líquido e obsidiana moída, criando espelhos d'água que refletiam estrelas impossíveis de se ver a olho nu. O topo da torre era um observatório, mas também um altar. Acreditavam que, em determinada altitude, o tecido entre mundos se tornava frágil, e eles tentavam romper. Textos falam de luzes, vozes sem boca e criaturas sem rosto. No 46º ano da construção, numa manhã quente, o impensável aconteceu. Um pedreiro gritou uma ordem simples a seu ajudante, e ele não entendeu. A língua que antes compartilhavam havia se tornado incompreensível. Em minutos, a confusão tomou conta. Ordens viraram ruído, pânico, quedas, desabamentos. Em poucas horas, a maior obra da humanidade se tornou um campo de morte. Mas a torre não caiu. Ela sumiu. Aqui surgem 3 teorias. Terremoto? Não há registro. Desmonte gradual? Nenhum dos 600 milhões de tijolos foi encontrado. Fogo celestial? Textos antigos mencionam uma noite em que o céu ardeu e a torre virou névoa. Mas uma tabuleta recém-traduzida conta outra versão. Na noite da confusão, as sacerdotisas conseguiram. Abriram o portal. Algo passou. Algo que não devia. Um olho flamejante no vazio. Dizem que as estrelas piscavam em uníssono e o deserto calou. Desde então, nenhum homem viu a Torre Eterna, mas viajantes juram sentir cheiro de betume queimado no vento. E há quem sonhe com rampas espirais subindo ao infinito. O mistério não é como a torre foi feita, mas o que ela abriu e o que ficou preso do outro lado.
Se você acredita que há histórias demais esquecidas na areia do tempo, comente. As pedras ainda falam. Porque talvez, só talvez, a Torre Eterna esteja esperando para ser despertada de novo.